Pai amado, Pai querido, Pai adorado, eu te louvo e te engrandeço pelo dia de hoje. Eu entrego esse momento nas tuas mãos. Eu peço tua graça, tua misericórdia sobre mim. Que não venha ser eu a falar, mas venha ser o Senhor. Que o Senhor esteja presente, levando essa palavra àqueles que precisam ouvir. Tocando no coração daqueles que precisam ser tocados. Eu peço em nome de Jesus, toma a primazia desse momento, Senhor, e faz segundo a tua vontade. Em nome de Jesus eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Mais uma quarta-feira aqui falando com você. E hoje eu vou falar sobre essa mulher sábia, bela, prudente. Eu vou falar sobre Abigail. Só que para falar sobre Abigail, eu preciso falar de dois homens que veio antes dela. Preciso falar de Davi e de Nabal. E a Bíblia diz que depois que Davi matou Golias, tornou-se oficial, comandante do exército, Saul enviava Davi para várias batalhas. E todas essas batalhas, Davi era bem sucedido. E ocorreu que um dia, quando Davi junto com Saul e todos os homens, retornavam de uma batalha, de mais uma batalha vencida contra os filisteus, as mulheres de Israel saíram para receber o rei. Só que elas saíram gritando. Elas gritavam muito alto. Há muita alegria gritando e dançando. E o rei Saul, claro, né? Ficou vaidoso. Mas só que aquelas mulheres, elas gritavam: Saul matou 1000, Davi 10.000. Saul matou 1.000.000 e Davi matou 10 milhares. E aquilo chamou a atenção de Saul. E Saul imaginou: se elas estão celebrando 10.000 a Davi e 1.000 a mim, o que falta para entregar o reino a ele? E a Bíblia diz que depois desse momento, Saul olhava para Davi com receio. E Saul permitiu que a inveja e o ciúme adentrasse o seu coração. E quando a inveja e o ciúme adentrou o coração de Saul, não ficou bom nem para ele, nem para Davi. Porque aí ele começou a tentar matar Davi. Várias vezes ele tentou matar Davi. Até que um dia a filha dele, a esposa de Davi, Mical, ouvindo que ele planejava tirar a vida de Davi, ela ajudou a Davi fugir. E Davi passou mais ou menos uns 10 anos fugindo de Saul, se escondendo em cabanas, cavernas e desertos. E foi lá na caverna de Adulão que Davi alguns parentes de Davi, melhor dizendo, vieram visitá-los. E alguns homens, uns que estavam metidos em problemas, metidos em confusão, resolveram seguir a Davi. Outros estavam endividados e outros estavam insatisfeitos com sua própria vida. Isso dava mais ou menos uns 400 homens. E eles seguiram Davi. Seguiram junto com Davi. Até que Davi chegou no deserto de Maom, esse nome, no deserto de Maom. E a Bíblia diz que lá
morava um homem muito rico, que tinha 3.000 ovelhas, 1.000 carneiros, sei lá, tinha muitos animais. Só que ele tinha negócios fora, no Carmelo. E nesse tempo, esse homem, que era muito rico, poderoso, ele chamava Nabal. E nesse momento, ele estava tosqueando as ovelhas. Tosqueando as ovelhas, tirando a lã. E era um ritual que os homens ricos faziam, está lá em Gênesis, que eles faziam, né, para proteger, para o bem-estar das ovelhas, mas também para comercializá-la. Só que nesse tempo, esses homens ricos, eles faziam muitas festas. E eram festas extravagantes, com muita bebida, muita comida, para seus amigos e seus servos. E foi nessa ocasião que Davi viu que Nabal estava tosqueando suas ovelhas em tempo de festa, muita comida e muita bebida. Davi, com mais de 400 homens, o que é que Davi pensou? Davi lembrou de que há um tempo, quando ele estava pelo deserto, onde os pastores de ovelha de Nabal estavam ali, eles serviram como que um segurança. Claro, tinha 400 homens ali, quem é que ia roubar? Então, meio que protegeram os negócios e os rebanhos de Nabal. Então, Davi pensou, os empregados dele devem ter contado para ele que nós protegemos ele, que enquanto estivemos junto deles, nada de mal aconteceu ao seu rebanho e a seus pastores. Então não me custa, diante de uma festa tão extravagante, diante de tanta comida, tanta bebida, não custa nada pedir a ele que forneça para a gente, né, um pouquinho de sua comida e sua bebida. E assim Davi fez. Enviou 10 jovens, já dizendo mesmo que não queria confusão. Enviou 10 jovens até Nabal, orientou como esses jovens deveriam falar, com cuidado, com humildade, com gentileza. Mas de que adianta humildade e gentileza diante de um homem que até o significado do seu nome é tolo? Nabal não recebeu bem os 10 jovens que Davi enviou. Além de não receber bem, Nabal ainda quis apequenar Davi. Como assim? Davi já era conhecido. Todo mundo já conhecia Davi. E Nabal simplesmente perguntou: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Quer dizer, humilhou Davi e ainda o pai. E a Bíblia conta que quando voltaram, os 10 jovens voltaram com a resposta, disse a Davi, Davi ficou furioso. E eu andei pensando assim, onde foi? Quais são os versículos que eu li que Davi ficou furioso? Quando foi? Pelo contrário, a gente fala de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem de salmos, o homem tal. Mas Davi ficou furioso nem quando ele mandou matar Urias, nem quando o filho dele morreu. Mas Davi ficou furioso naquele momento. Por quê? Porque nenhum ser humano suporta fazer o bem, mesmo que na hora não pense, e depois ser injustiçado, ser humilhado, ser apequenado. Porque tudo que Nabal quis fazer naquele momento foi desmoralizar Davi. Foi tirar o respeito de Davi.
E Davi ficou furioso, porque Davi entendeu isso. Se ele simplesmente tivesse dito, diga a ele que eu não vou mandar meu pão, não vou tirar meu pão da boca dos meus amigos para mandar, olhe, para um servo. Ele rebaixou tanto Davi que diz que Davi era um servo fugitivo. Então ele sabia que Saul estava atrás de Davi. Então ele quis humilhar Davi. Mas é justamente aqui que entra a grande mulher. Uma mulher que a Bíblia diz que era uma mulher inteligente e bela. Entra Abigail. E assim como os homens voltaram para contar para Davi que Nabal não quis ajudá-los, não quis enviar comida, não recebeu bem, outro servo de Nabal correu até Abigail e foi contar a asneira que o marido dela tinha feito. Abigail colocou sua inteligência em prática. Correu, preparou, pegou um monte daquelas comidas, colocou em jumento, montou em um jumento, pegou seus servos e foi ao encontro de Davi. E essa mulher me impressiona bastante. Porque aquela mulher soube fazer tudo direitinho. Aquela mulher usou o que ela tinha para evitar que um massacre, que uma tragédia acontecesse naquele lugar. A Bíblia diz que o Nabal era um homem rude, um ignorante, um tolo, um insensato. Quando o servo vai até Abigail, ele diz que ninguém pode falar com Nabal. Nabal não ouve ninguém. Nabal não respeita ninguém. Quando Abigail voltou, Nabal estava bêbado. Era uma festa extravagante. Ele não estava nem aí para o que tinha acontecido. Mas Abigail entra em ação. E aqui eu aprendo algumas coisas com Abigail. E é isso que eu vim aqui falar para você. Essa pregação, falando dos segredos de Abigail, não serve só para as mulheres, serve também para os homens. A primeira coisa que eu aprendo com Abigail, com essa mulher forte e brilhante, é que a mulher precisa ser pacificadora. E Abigail foi pacificadora. Abigail viu, ela sabia quem era o seu marido. E ela foi pacificar, ela ficou no meio, ela colocou a vida em risco. Mas ela foi, e com sábias palavras, ela convenceu a Davi a não entrar em guerra, a não derramar sangue. Ela levou tudo o que Davi pediu. Entregou a Davi, mas não deixou Davi perceber que ele estava precisando. Que mulher tremenda. E o que mais me chama a atenção dela é que ela sabiamente, conhecendo o marido que ela tinha, ela sabia que aquele homem não ia viver muito tempo. E ela fez o quê? Ela olhou para Davi, depois de falar tantas coisas bonitas, tocando o coração dele, pacificando tudo. Ela disse, quando Deus agir na tua vida, quando Deus te colocar no reino,
lembra-te de mim. Por que é que Abigail ia pedir isso a Davi? Ela já sabia qual seria o seu futuro, a viuvez. Porque Nabal tinha muitos inimigos, ninguém gostava dele, era um homem sensato. Ela foi muito inteligente. Ela plantou uma semente no coração de Davi, discretamente. A segunda lição que eu aprendo com Abigail é que ela foi muito prudente. Precisamos ser prudentes. Quando Abigail recebeu a notícia do que o marido havia feito, ela, conhecendo o marido que tinha, vendo o estado que ele estava, ela não contou nada a ele. Ela agiu, ela tomou posse da autoridade que ela tinha, ela assumiu o papel de líder de sua casa e ela fez o que precisava ser feito. Como se ela dissesse: ele não está em condição de agir, então assumo eu o papel da liderança de casa. E esse é um papel que eu e você, que nós devemos fazer. Nós precisamos ser prudentes. Abigail não brigou com o marido. Imagine uma mulher numa situação como Abigail, vendo que o seu marido fez tamanha bobagem, a ponto de colocar a vida de todos ali em perigo, destruir a casa dela, os servos, tudo que ela construiu. Qual seria um papel de uma mulher se ela não fosse prudente como Abigail? Ela ia brigar com ele. Eu imagino a mulher chegando no meio dos amigos dele e dizendo: nossa, é um irresponsável! Você não atendeu o pedido do futuro rei! Você sabe o que é que vai acontecer? E o que é que ia acontecer? O Nabal, que já era ignorante por natureza, ia piorar as coisas. Aí ia ser a guerra, ia começar antes de Davi chegar. Mas ela, conhecendo o insensato, o ignorante, ela fez o quê? Deixa ele aí e assumo eu. Ela pegou os servos e foi lá e fez o que o marido não fez. A terceira lição que eu aprendo com Abigail é que Abigail era uma mulher bela, inteligente e respeitada. Agora, por que Abigail era respeitada? Imagina uma mulher com um marido desse. Abigail não tinha filhos com Nabal. Qual seria o papel de uma mulher normal? Davi está vindo para cá, então eu vou correr. Eu vou sumir, ó. Larga tudo aí, ele que se vire. Não era isso? Mas ela não. Veja que lindo. Mesmo ela sabendo quem era o marido, ela não desrespeitou ele. Ela foi lá e disse: meu marido é um insensato. A culpa foi minha. Porque eu sou a dona da casa.
E na hora que teus servos chegaram lá, eu não estava lá para receber, então a culpa foi minha. Eu assumo a minha culpa. Que mulher é essa? Que mulher é essa? E ela assumiu a culpa. Ela não desrespeitou Nabal. Ela voltou para casa. Se ela não fosse respeitada o servo, não iria procurá-la. Ela voltou para casa vendo que ele estava muito bêbado, sem condição até mesmo de ouvir. Ela calou sua boca, dormiu em paz e no outro dia, vendo que ele estava sóbrio, ela contou tudo o que tinha acontecido. Então observe, Abigail, ela não mentiu para o seu marido. Ela simplesmente não contou. Uma mulher inteligente, bela e respeitada. E eu ainda acrescento aqui, e amorosa. Porque isso prova que ela, além de respeitar o seu marido, ela ainda demonstrou amor por ele. Porque se fosse outra, podia ter aproveitado e dado lugar para Davi tirar a vida dele. Mas ela foi e livrou o futuro rei de derramar sangue, livrou o seu marido de morrer e livrou os seus servos. Será que ainda existe mulher como Abigail? A terceira lição que eu aprendo com Abigail. Abigail era sábia. Abigail era sábia e sabia seu valor. E ela cuidava dela. Abigail, pelo que estudamos, Abigail era para ser uma mulher sofrida. Era para ser uma mulher maltratada. Era para ser uma mulher vitimista. Era para ser uma mulher que sentava na porta com seus servos e dizia: tá vendo o que é que esse insensato faz? Tá vendo o que é que ele faz comigo? Tá vendo como ele me maltrata? Tá vendo? Eu tô assim por causa dele, eu tô acabada por causa dele. Eu tô feia por causa dele. Por que será que a Bíblia diz que ela era bela e inteligente? Eu aprendo também que é preciso saber escolher com quem vai se casar. Abigail tinha todas essas qualidades. Por isso ela ficou com seu marido até que ele faleceu. Porque depois de 10 dias desse episódio, no dia que ela contou, ele passou mal e com 10 dias a Bíblia diz: o Senhor tocou nele e ele morreu. Abigail, naquele tempo, ela não teve o direito de escolha. Naquele tempo, a mulher era dada em casamento. Com certeza, ela foi dada a um homem rico. Não importava se ele era grosso, insensato. Ela foi dada, ela tinha que obedecer. Mas hoje você pode escolher. Tanto o homem como a mulher. Hoje você pode escolher. Abigail teve que suportar aquele homem, porque ela não teve condição de escolha, mas você tem. Você conhece a pessoa que você está se relacionando. E às vezes,
O homem olha para a mulher e diz, ela foi ignorante porque ela está assim, assim, assim. Ele bateu em mim porque ele está nervoso. Ele gritou comigo porque ele estava com um problema. Ele fez isso porque eu também fiz isso e isso. Não existe isso. Assim como Abigail era uma mulher respeitada, prudente, sábia, pacificadora, você precisa escolher pessoas assim para estar ao seu lado. Você não pode escolher um Nabal. E o Nabal aqui pode ser um homem, pode ser uma mulher. Porque existe também a mulher assim, que é o contrário de Abigail, o contrário de Esther, o contrário de Débora. Existe mulher assim. E eu vim aqui te dizer, aprende. Ainda tem tempo. Não importa a sua idade. Ainda há tempo de ser sábia. Talvez você tenha um marido como Nabal. Mas aí a pergunta que eu te faço é, e você? É uma mulher como Abigail? Ou você é semelhante a ele? Porque tem mulher que o homem fala uma, ela fala 2 e 3. Imagine a sabedoria de Abigail. Ela sabendo quem era o marido dela. Ela não falou, ela agiu, deixou para conversar com ele quando ele estava sóbrio. Mas onde está a sua sabedoria? Quantas confusões já teve na sua casa que você não soube apaziguar? Eu costumo dizer que o homem, ele é o tronco da família, é como a árvore. Eu digo que a família é como a árvore. O homem é o tronco, os filhos são os galhos e a mulher é a raiz. Você já viu alguma árvore ficar em pé se a raiz for podre? O homem não pode ser a raiz da tua casa. O homem não é amoroso. O homem não é pacificador por natureza. O homem é sangue no olho. O homem é razão, o homem não é emoção. O homem gosta de carinho, mas pouco ele dá carinho. Porque o homem não foi criado para dar carinho. O homem foi criado para prover. E sabe o que é que eu acho, mulheres? Eu gosto que eu escreva algumas coisas aqui quando eu começo a falar. Vem coisas totalmente diferentes na minha cabeça. Tem mulheres que elas não suportam, que elas não têm habilidade para ser o provedor da casa. E eu acho isso muito engraçado, porque as mulheres hoje querem trabalhar fora, querem estudar, como eu fiz e faço, mas elas esquecem que mesmo ela tendo atribuições que só o homem tinha, ela continua sendo uma mulher. O que eu gosto de lembrar sempre às mulheres é que você não vai ler em lugar algum dizendo que um homem
se levantou para pedir que a mulher saísse para trabalhar, para trazer o pão para dentro de casa. Nenhum homem jamais pediu para uma mulher assumir a liderança de uma casa. As que fizeram foi porque assim quiseram. Só que eu vim aqui te dar um conselho. Mesmo que você esteja numa situação como a Abigail estava. Abigail estava numa situação confortável. Nabal morrendo, Abigail ficaria rica, como ficou. Mas Abigail não desrespeitou o seu marido. Eu tenho uma oportunidade de aconselhar várias mulheres. E eu sempre digo para elas, eu não aceito que você fale mal do seu marido para mim. Porque para mim você tem duas opções. Ou separar, ou mandá-lo embora, ou ficar com ele. E se você está com ele, sua obrigação é amá-lo. Se você não ama mais, peça a Deus que restaure. Claro que você ama. O amor pode estar adormecido dentro de você, mas você o ama. Então não trate seu marido com desrespeito. Abigail está aqui, respeitada, com seu nome lembrado e celebrado na Bíblia, porque ela não desrespeitou seu marido, porque ela foi prudente, porque ela foi sábia. E sabe o que aconteceu? Para finalizar, assim que Davi soube que Nabal havia morrido, Davi lembrou do que Abigail falou. E Davi mandou buscar Abigail e recebeu ela como sua esposa. Vale a pena ser prudente. Vale a pena ser sábia. Vale a pena ser pacificadora. Não queira ser uma mulher de guerra. Seja uma mulher de paz. Pense comigo qual é o melhor. Você dormir abraçada com seu marido ou dormir brigada com seu marido? Responde para você. Quantas vezes você brigou com seu marido essa semana? Agora responde para você, tenha coragem. O que foi que você ganhou com isso? Desprezo? Cara fechada? Só. Você continua com ele. Abigail eu chamei de sábia. E você eu chamo de quê? Entenda como quiser. Aprenda a ser uma mulher de valor. Talvez você diga, Dina, você não está no meu lugar. Sim, eu não estou, mas já estive. Mas é importante que você, além de cuidar da sua beleza, além de cuidar de você, você cuide também do seu marido. O que eu entendo com Nabal, Nabal era um homem que não conhecia a Deus, que não tinha valores, não tinha princípios. Mas Abigail conhecia Deus. Abigail reconheceu os propósitos de Deus na vida de Davi, por isso ela foi honrá-lo.
Abigail era uma mulher de Deus. Se Abigail não tivesse agido com tanta sabedoria, quantas mulheres bonitas Davi conheceu? Quantas? Para fechar, sabe qual é o meu resumo de tudo isso, principalmente para nós mulheres? É que isso vem confirmar o que eu sempre falei. Homem gosta de mulher bonita para levar para a festa, para levar para os lugares, para desfilar com ela. Mas para casar, para viver com ele só escolhe as inteligentes. Você só vê um homem escolher uma mulher pouco inteligente se tiver alguma diferença entre eles. Se ele quiser só desfilar na mão. Mas se ele quiser uma mulher para construir, uma mulher para crescer junto, uma mulher para edificar, ele vai escolher uma mulher inteligente, uma mulher prudente, uma mulher pacificadora e uma mulher amorosa. Então, não perca mais tempo. O conselho que eu dou para você e recebo para mim mesma é que a partir de hoje, esquecemos esse ar de mulher, macho, sim senhor, e aprendemos com Abigail. Ter a honra de passar pelos lugares e alguém olhar para nós e dizer assim: lá vai ali uma mulher bela e inteligente. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira, se assim nosso Deus permitir.